Nesta aula abordaremos a associação de resistores em série e paralelo. As associações de resistores em série ou paralelo servem para modificar o valor resistivo dos resistores. Assim, se necessitarmos de um valor resistivo não encontrado no mercado, podemos criá-lo através dessas associações. Conforme a figura mostrada, na associação em paralelo, todos os resistores estão ligados aos terminais da fonte de tensão. Além disso, a corrente que sai pelo terminal positivo da fonte se divide para passar através de todos os dispositivos que compõem o circuito. Quando resistores estão ligados em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que qualquer uma das resistências ligadas ao circuito. Quando tivermos resistores ligados em paralelo, a resistência equivalente pode ser determinada através da seguinte fórmula. Vejamos um exemplo de como calcular a resistência dos resistores ligados em paralelo. Na figura apresentada temos um resistor de 5 ohms, um de 10 ohms e um de 3 ohms. Para calcular a resistência total ou equivalente, aplicamos a fórmula inserindo os valores. Observe. Como resultado, teremos uma resistência total ou equivalente de 1,57 ohms. Agora, se todos os resistores de um circuito forem ligados de forma que o terminal de um esteja ligado ao terminal de outro, dizemos que essa associação está em série. Para os resistores ligados em série, também podemos determinar o valor da resistência equivalente. Para encontrar a resistência equivalente de um circuito de resistores em paralelo, basta somar todas as resistências envolvidas no circuito. Assim, a resistência equivalente é dada pela seguinte fórmula. Podemos concluir pela fórmula mostrada que a resistência equivalente para um circuito em série é sempre maior do que qualquer uma das resistências ligadas ao circuito. Vejamos um exemplo de como calcular a resistência dos resistores ligados em série. Na figura apresentada, temos um resistor de 500 ohms, um de 1.500 ohms e um de 3.000 ohms. Aplicando a fórmula e substituindo a equação pelos valores de cada resistor, obtemos o resultado da resistência equivalente, que é 5.000 ohms. Nesta aula, conhecemos a associação de resistores em série e paralelo. Enquanto na associação em paralelo a resistência equivalente é sempre menor do que qualquer resistência envolvida no circuito, na associação em série, o valor da resistência equivalente corresponde à soma total das resistências envolvidas.